Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse nosso vídeo, pessoal, o que a gente vai fazer? Né? Que nós identificamos em algumas aulas, né, de direito administrativo uma dificuldade dos alunos com relação aos atributos do ato administrativo. Muitas vezes as pessoas estavam confundindo alguns aspectos e no decorrer dessa aula a gente vai tentar esclarecer, né, tentar tirar algumas dúvidas, explicar com um pouquinho mais de calma com relação a essa parte que é bastante relevante do direito administrativo, tá? Isso aí é muito exigido em provas de concurso público, tá? Eu sempre costumo dizer nas nossas aulas que há atos administrativos e licitações, de longe aí, são os tópicos do direito administrativo que mais tem incidência em provas de concurso público em geral. Seja qual for o concurso público que você for prestar, certamente alguma questão de ato administrativo e de licitações deve aparecer na sua prova com quase toda certeza, tá? Isso, claro, em caindo direito administrativo no seu concurso, óbvio, né? Bom, então assim, quais são, primeiramente, né, vamos elencar aqui os atributos do ato administrativo, tá? Vamos projetando aqui aos poucos. Então a gente tem como primeiro, né, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, tá? Pessoal, a gente optou por aglutinar esses três aspectos, né, vejam aí, legalidade, legitimidade e veracidade, para a gente falar juntos, né, deles em um único atributo, tudo bem? Mas vocês podem encontrar alguns autores que de repente podem separar, podem dizer que presunção de legalidade é um atributo, veracidade é outro atributo. A gente, por uma questão de didática, até porque o conceito não gera tanta dificuldade nos alunos, então a gente optou por fazer uma coisa só, tudo bem? Legalidade, legitimidade e veracidade juntos aí como sendo um único atributo, tá? E se vocês encontrarem separados em alguns autores, não há problemas, tá? Não há muita dificuldade em provas com relação a esse primeiro, tá? No segundo a gente tem a autoexecutoriedade, e essa sim tem algumas características relevantes que às vezes o pessoal confunde, tá? O terceiro, a imperatividade, também conhecida como coercibilidade, tá? A gente vai falar um pouquinho disso. E aí, por último, nós temos a tipicidade. A tipicidade, especificamente, é a professora Maria Silvia de Pietro, no Manual de Direito Administrativo dela. Ela defende a existência, né, e a caracterização da tipicidade como sendo atributo do ato administrativo, tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho disso. Antes da gente continuar, pessoal, só fazer uma ressalva. Atributos do ato administrativo vocês podem encontrar também na doutrina, nos manuais, nos livros, enfim, como características do ato administrativo. Então, com relação a isso, neste caso, são praticamente sinônimos aí, atributos do ato, características do ato, tá? Não se preocupe com relação a essa terminologia, essa nomenclatura, tá? Bom, vamos falar então do primeiro atributo que nós temos, ou da primeira característica dos atos administrativos, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A gente identifica nas nossas aulas que, assim, o pessoal não tem muita dificuldade com relação a esse tópico, tá? Por quê, pessoal? As ideias são um pouco mais simples e não geram margem tanto a dúvidas, né? Então, veja, o que a gente diz? Quando a gente presunção de legalidade, então quer dizer que existe uma compatibilidade do ato com a lei. Tá? Então, você já se presume que uma vez a administração praticando o ato, que aquele ato está em consonância, em conformidade com a lei. Tudo bem? A ideia é essa, é bem simples, tá? Até porque, né, é uma decorrência direta do princípio da legalidade, que a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, uma vez praticando o ato, presume-se, né, que o ato é legal, então está compatível com a lei, tá? Condizentes com a moral e com o interesse público. E aí essa ideia já é mais relacionada à legitimidade. Tudo bem? Também, uma vez a administração praticando determinado ato, presume-se, claro, né, sempre uma presunção que admite prova em contrário, a famosa presunção iuris tantum, tá? Então, admite-se que a lei tem consonância com a moral e com o interesse público, então quer dizer que seria legítimo, tudo bem? Essa é outra caracterização que a gente teria aí para o ato administrativo. E veracidade quer dizer que são fatos verídicos, né? Não é mentira aquilo que a administração está dizendo, e adequados aí à realidade posta, tudo bem? Então, essa caracterização aí com relação à veracidade, tá? E aí, qual é o fundamento principal, né, de existir esse entendimento de que o ato administrativo é legal, é legítimo e é verídico, né? Essa caracterização da veracidade. Então, é a supremacia do interesse público sobre o particular. Para que, né, isso, claro, é o fundamento principal. Você sempre vai poder, lendo aí nos seus estudos, você pode identificar vários outros fundamentos para que exista essa característica, esses atributos do ato, tudo bem? A gente aqui, né, já vamos mencionando aqui o sobreprincípio, tá, o superprincípio do direito administrativo, da supremacia do interesse público sobre o particular, né? Este, ao lado da indisponibilidade do interesse público, né,
é que fazem e conferem essa prerrogativa, né, essa característica especial dos atos administrativos de, presumidamente, né, serem legais, legítimos e veracidade, né, serem verídicos, tudo bem? Que aí, entendo essas características, né, claro, a administração pública está, né, ela existe para a persecução do interesse público, fazer aquilo que é de melhor para a sociedade, né, então, né, digamos assim, uma ajuda, né, entre aspas, que a legislação deu para a administração pública foi conferir, né, os atos com essas características justamente, né, nessa tentativa, né, de dar uma nuance especial para esses atos, né, tendo em vista aí que eles buscam aí sempre a realização do interesse público, tá? E aí, né, dentro dessa ideia, se você presume tudo isso, que os atos são legais, legítimos e verídicos, né, então, quer dizer, eles vão existir, né, eles vão produzir efeitos até que haja retirada desses atos do mundo jurídico, aí seja por uma anulação, revogação, tudo bem, e aí todos os meios que nós temos de retiradas do ato administrativo, né? Então, ele sempre vai ter vigência, né, até que seja retirado, tudo bem? Então, por força aí dessas presunções que existem, que a legislação, né, que o ordenamento jurídico confere aos atos administrativos, tá? Então, esse foi o primeiro atributo. Com relação a dúvidas, né, e para questões de prova, normalmente não existem muitas dificuldades, né, o pessoal não costuma confundir este aspecto, esses atributos aqui que estão nesse slide, tá? Mas aí fica para vocês essas dicas que a gente apresentou para vocês agora. O próximo atributo, pessoal, que é o da autoexecutoriedade, aí sim já começa a aparecer algumas coisas que suscitam mais dúvidas nos nossos alunos, tá? E aí a gente está compartilhando a informação com vocês aqui. De pronto, pessoal, sendo curto e grosso, como é que a gente pode falar, né, como é que a gente pode distinguir ou descrever melhor a autoexecutoriedade? Né, a administração pública executa materialmente suas decisões sem prévia autorização judicial. Acredito que esse conceito é aquele mais imediato, aquele que os alunos, quando estudam direito administrativo, é a primeira ideia que os autores, que os livros, que os manuais nos ensinam, né? Então, a administração pública tem força, ela tem competência, né, para, sem a interferência do poder judiciário, executar, né, aquilo que é melhor para o interesse público, tudo bem? Então, essa é a ideia básica da autoexecutoriedade. Por seus próprios meios, ela pode interferir na realidade, né, na situação fática, para fazer, né, para impor a sua vontade, né, e realmente contornar eventuais problemas, alguma situação, enfim, de maneira a realizar concretamente o interesse público naquele caso, tudo bem? Então, esse fato de a administração pública colocar a mão na massa, né, e realmente realizar o interesse público por seus próprios meios, né, caracterizariam aí a autoexecutoriedade. Contudo, pessoal, é sempre bom lembrar, há limitações, né? E o exemplo mais claro que eu trago para vocês é a súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que trata acerca das multas de trânsito, tá? Então vejam vocês, né? Ainda que você, né, esteja até mesmo consciente ou inconsciente, enfim, de estar praticando uma infração de trânsito, você realmente, né, identificou, né, que você estava numa velocidade acima em determinada rodovia, por exemplo. Se você for flagrado, né, pela autoridade de trânsito, trafegando nessa velocidade superior àquela que é permitida, obviamente você já sabe que você vai ser autuado, que você vai ter que posteriormente pagar uma multa, enfim. Mas ainda que, então vejam, né, não se trata de um ato da administração auto-executável, né? Vejam, não existe essa questão da auto-executoriedade com relação a essa infração de trânsito, tá? Porque, veja, se ele fosse, né, se não houvesse limitação à auto-executoriedade, veja que o simples fato de você já trafegar em alta velocidade, você já seria multado diretamente. Não lhe seria dada a oportunidade de você apresentar recurso, né, de você alegar alguma coisa que poderia justificar de uma maneira ou de outra o fato de você estar trafegando numa velocidade elevada, tá? Você não teria essa oportunidade. Mas veja que não é o que a súmula 312 diz, né? A súmula diz, para a imposição da multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Então veja que são duas etapas, tá? Primeiro, o motorista, né, aquele que infringiu a norma de trânsito, ele vai ser autuado, então emite-se um auto de infração, né? Aí até aquela ocasião em que a gente pode preencher, né, quem foi o condutor, né, tal. Então esse é um primeiro momento, e em um segundo momento, aí sim, o condutor, o motorista, enfim, vai receber a multa propriamente dita, a sanção pecuniária, né, que neste caso é uma multa, né? Então é que a pena, aí a sanção decorrente da infração de trânsito está prevista lá no Código Brasileiro de Trânsito, tá? Então vejam que a autoexecutoriedade tem essa limitação,
para essa circunstância. O exemplo da multa de trânsito ele é muito claro, é muito tranquilo da gente compreender que não se trata de um ato administrativo que goza da autoexecutoriedade. Tá? Então, cuidado para vocês, se vocês de repente se depararem com frases do tipo na sua prova, né, que afirmarem que todos os atos administrativos gozam da caracterização, né, do atributo da autoexecutoriedade, certamente essa afirmação vai estar incorreta. É só vocês raciocinarem na multa de trânsito que não se trata de um ato, né, que goza aí da autoexecutoriedade, que ele não tem essa característica, tá bom? Justamente porque a gente precisa de um processo aí, abrir oportunidade de defesa por parte do administrado para que ele seja sancionado posteriormente, tá? Então, com relação à autoexecutoriedade, né, nesse primeiro momento é isso que eu trago para vocês. Só para antes da gente mudar o slide, é importante destacar, né? Só existe com previsão legal ou em situações de emergência, tá? Então, esse é outro caso bastante relevante, um tópico que é importante comentar, tá? Previsão legal para autoexecutoriedade ou então situações de emergência. Significa o quê? Né? É aquela situação que a gente sempre cita também em sala de aula. Se existe um veículo parado, né, que ele está impedindo o tráfego de veículos importantes, por exemplo, ambulâncias. Né? Tem um veículo irregularmente estacionado na entrada e saída de ambulâncias de um determinado hospital que tem um fluxo ali de pacientes muito grandes. Então, veja, o fato daquele veículo não pode permanecer ali. Então, a administração pública, por seus próprios meios, pode solicitar um guincho, né, e vai lá e arranca aquele veículo de lá para liberar o tráfego das ambulâncias para elas poderem entrar e sair do hospital, tá? Então, veja, é uma forma de você, né, da vontade da administração autoexecutável, tudo bem, você vai lá e guincha, tá? E aí depois a gente tem que pesquisar se existe uma previsão legal, né, se a lei permite, consente com que a administração guinche aquele veículo, né, ou não havendo previsão legal, né, a própria situação de emergência, se aquele carro ficar ali, vai ter um sério problema, as pessoas não vão conseguir chegar para serem atendidas, as ambulâncias não vão conseguir sair do hospital para socorrer as pessoas feridas, atender os chamados, enfim. Então vejam aí que, independentemente, né, sendo previsão legal ou por emergência, certamente dos dois lados, este exemplo que eu dei seria aí tranquilamente, né, um caso de um ato autoexecutável, né, teria essa caracterização aí da autoexecutoriedade, tá? Então, ou previsão legal ou situação de emergência. Esses dois aspectos aí demandam aí, né, são importantes e relevantes para que exista aí a caracterização do ato enquanto autoexecutável. Tudo bem? Pessoal, a autoexecutoriedade, é importante a gente reforçar também isso, tem dois aspectos. O primeiro, né, e aí sim começa um pouquinho aí as confusões com relação às nomenclaturas. Né? Os alunos costumam ter dúvidas, né, em distinguir, né, a exigibilidade, o próximo que nós temos aqui, a executoriedade propriamente dita. Tá? Com relação à exigibilidade, pessoal, a decisão, veja, o administrador decide sem interferência de outro poder e ele usa meios indiretos de coerção. Tá? Então aí o melhor maneira, né, o melhor exemplo que a gente tem com relação a meios indiretos de coerção são as multas e as penalidades, vejam aí, ó, previstas em lei, tá? Então jamais você pode aplicar uma penalidade sem previsão legal, tudo bem? Então, havendo previsão legal, você pode sancionar de maneira pecuniária, aplicar uma multa, tá? Para aqueles administrados que não cumprirem o ato, tá? Então, essa é uma maneira de exigibilidade, tá? Que é um atributo do ato aí, ou digamos, um subatributo, né? Já que a gente está falando que o atributo é a autoexecutoriedade, então também a exigibilidade faria parte, né? Então, esse aqui é um atributo, esse aqui a gente pode chamar e apelidá-lo de subatributo, denomine como queiram, mas o importante é essa ideia, tá? Então, falou em exigibilidade, já associem aí com a questão dos meios indiretos de coerção. E multa são os melhores exemplos aí que a gente tem para isso, né? As multas, tudo bem? Outro aspecto, pessoal, aí sim a executoriedade propriamente dita, né? Que aí sim a gente tem a execução das decisões daquilo que é relevante e importante para a administração. É o exemplo que eu dei para vocês. É a gente guinchar o veículo que está proibindo ali, impedindo com que as ambulâncias entrem ou saiam do hospital. Então esse é um exemplo aí, se o guincho for lá e retirar aquele veículo, está aí um exemplo de executoriedade, tá? Que ele compele materialmente o administrado e podendo inclusive fazer uso da força, tá? Tá aí, então, é um bom exemplo que a gente tem, neste caso, a gente ir lá com os seus próprios meios, com guincho, não interessa, né, o que o carro está fazendo ali, tem que tirar aquele veículo dali para restabelecer o interesse público, o hospital ficar livre, que é o mais relevante naquela situação. E aí, a gente tem uma série de outros exemplos que a gente pode imaginar também com relação a isso, tá?
Neste aspecto aqui, pessoal, entra melhor aquela questão que eu falei para vocês, ou previsão legal, tá? Então aqui na executoriedade, tá? Ou previsão legal ou situação de emergência, tá? A do hospital é um exemplo de guinchar o veículo ali no hospital, é um exemplo aí bom para associar com relação à emergência, tudo bem? Na exigibilidade, tá? Aqui apenas previsão legal, aí é na executoriedade, previsão legal ou situação de emergência, tá? Aí cuidado aí para a gente não acabar fazendo confusão, tudo bem? Então, com relação à auto-executoriedade, para tentar esclarecer melhor isso para vocês, com relação à terminologia, era isso que eu tinha aqui para passar, tá? Vamos mudar então de atributo, falar agora da imperatividade, tá, pessoal? Imperatividade nada mais é do que o famoso poder extroverso, ou, né, que a doutrina, muitos autores ainda chamam de poder de império. Embora poder de império seja uma nomenclatura está um pouco ultrapassada, né, até porque lembra, né, épocas históricas mais antigas de monarquia, tal coisa que no Brasil há alguns anos, né, há mais de 100 anos não existe mais, mas veja, né, poder extroverso é essa caracterização, né, da administração pública fazer o quê? Ela impor unilateralmente certas determinações válidas. Então, de maneira unilateral, ela impõe obrigações aos administrados, tá? Essa é a caracterização principal da imperatividade ou poder extroverso ou poder de império, tá? Então, essa questão, esse poder mesmo, né, essa prerrogativa, esse privilégio que a administração pública possui, né, enquanto, né, aquele poder, né, aquela competência que ela tem de zelar, né, de perseguir o interesse público, de fazer o interesse público algo concreto para a sociedade, tá? Então ela tem essas prerrogativas, então uma delas é essa daqui, de impor realmente a sua vontade, aquilo que é melhor para o interesse público, e aí isso é feito de maneira unilateral, tá? Presente apenas em atos que impõem obrigações, né? Nem faria sentido existir imperatividade num ato negocial, na concessão de uma licença, por exemplo, que o particular, né, ele quer ter um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, ele tem um terreno e ele quer construir, tá? Então isso daí ele vai até a administração, ele preenche os requisitos legais, toda a normativa administrativa, e a administração pública concede ali a licença para construir, a licença de funcionamento, os alvarás, enfim, tá? Então veja que não há imperatividade neste aspecto, tá? Então se o administrado foi até a repartição pública solicitar isso, então, claro, ele vai cumprir aquele normativo, né, tudo que tem que ser feito, e aí, beleza, a administração pública dá, né, a respectiva autorização, licença, permissão, enfim, né, e aí sim ele passa, né, a exercer a atividade dele, a usufruir o direito que ele adquiriu, tá? Mas vejam aí, então, que imperatividade só faz sentido em atos que geram obrigações, tá? Que impõem obrigações, melhor dizendo. E aí, relevante destacar, pessoal, o professor Carvalho Filho, José dos Santos Carvalho Filho, chama, né, estabelece como sinônimos, né, a imperatividade e coercibilidade. Esse termo também acaba aparecendo muito, né, coercibilidade acaba aparecendo muito, sobretudo em bancas como a Fundação Carlos Chagas, né, que a Fundação Carlos Chagas gosta de empregar esse termo. Então, se você identificar a imperatividade na sua prova, via de regra, você pode associá-lo, né, que são sinônimos, né, imperatividade e coercibilidade, tá? Claro, isso pode ter variação? Pode, tá? No entendimento do professor Carvalho Filho, que é um autor que eu particularmente gosto bastante, então aí, neste caso, imperatividade acaba sendo coincidente com coercibilidade, tudo bem? E aí tudo que eu falei para imperatividade, obviamente, vale para coercibilidade, tá? Para fechar, pessoal, o último atributo aqui é a tipicidade, tá? Lógico, uma decorrência direta do princípio da legalidade. O que a professora Di Pietro fala, né? No princípio do vídeo eu alertei vocês que isso aqui é uma caracterização específica que a professora Di Pietro faz, tudo bem? Não são todos os autores que estabelecem a tipicidade enquanto requisito, enquanto atributo ou característica do ato administrativo, tá? Então isso aqui é uma caracterização que a Di Pietro faz, tudo bem? Ela diz, os atos são figuras previamente previstas em lei. Ou seja, a gente não tem atos chamados inominados, né? Aqueles atos que não tenham exata previsão legal, tá? Isso é uma particularidade dela, tá? E aí você pode até pensar, puxa, mas isso aí tem uma similitude, né? Guarda uma proximidade com o direito penal, né? Essa questão da tipicidade, né? Que tem que estar tudo previsto em lei. Até o direito tributário também tem essa característica, né? De realmente a exação tributária, o fato de você poder cobrar tributos de determinados cidadãos, enfim, também tem que ter previsão legal, a lei tem que ser taxativa com relação a isso, e é mais ou menos isso, claro, não na mesma escala, né, mas é mais ou menos essa ideia que a professora Di Pietro adota, né, que fala que os atos têm de ter previsão legal. E aí,
uma vez a sua banca aceitando essa ideia, então tem-se aí que a tipicidade é também um atributo ou uma característica do ato administrativo, tá? E aí, também outra coisa, né, importante destacar, assim como a imperatividade que nós vimos anteriormente, também aqui a gente tem a tipicidade só estaria presente nos atos unilaterais, tá? Então esse aqui é o entendimento da professora Di Pietro. Assim como o primeiro atributo, pessoal, lá da legitimidade, legalidade e veracidade, a tipicidade não costuma dar muito problema em prova, tá? Realmente a autoexecutoriedade e a imperatividade, principalmente a autoexecutoriedade, que às vezes acaba apresentando mais alguma dificuldade, aí que os alunos acabam apresentando mais alguma dificuldade, tá? Então, por isso que a gente teve a preocupação de gravar um vídeo especial, né, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho melhor disso, com mais calma, né, trazer algumas novas ideias para você, na ideia de auxiliá-lo aí, auxiliar todos vocês no estudo de vocês, tá? Então, espero ter ajudado, tá? Cuidado para não confundir, principalmente a terminologia, tá? Tentem fixar bem os conceitos, continuem estudando aí, estudando bastante, recorram aos bons manuais de direito administrativo, tá? E aí, tenho certeza que vocês não vão mais perder questões nas provas por conta de atos administrativos, tudo bem? Não com relação aos atributos, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês, tá? E até um próximo vídeo. Um abraço.